Olá pessoal, meu nome é Alice, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o machismo. Melhor ainda dizendo, desconstruindo o machismo. Vamos pensar numa cena. Sai o resultado do ultrassom, a gente descobre que é o menino. Poxa, todo mundo ficou feliz, hein? O paizão ficou felizão, já vai comprar lá a roupa do time do futebol, ele vai ganhar roupinha azul, vai ganhar carrinho, super-heróis, uma maravilha. Aí mais tarde, lá no parquinho, quando essa criança já cresceu um pouco, ele acaba pegando a boneca da amiguinha que estava no parque, porque ele achou diferente, ele nunca viu aquele brinquedo. Aí a amiga já fala para a mãe, você vai deixar? Isso é coisa de menina. E a mãe já vai lá e adverte, o que você está fazendo com essa boneca? Devolve para o seu amigo, para sua amiga. Esse brinquedo não é para você. E aí a criança acaba chorando, porque ela se assustou, afinal de contas, poxa, era só um brinquedo. E aí, você repreende de novo essa mesma criança. Para de chorar, você não é uma menininha, você é um homem. E ele sai crescendo. Você não pede ajuda com as tarefas domésticas, como faz com a sua filha, porque isso é coisa de mulher. Adolescente, ele vê uma garota de saia curta, decote e diz, ela está pedindo para ser assediada, porque não se dá o respeito e você concorda. Estes são alguns dos sinais para criar uma criança com ideias machistas. Mas não pense você que só os meninos estão sendo ensinados a crescer com esse pensamento. As meninas também são bombardeadas de informação que fazem com que elas acreditem que existe uma postura adequada, um comportamento que faz ela mais ou menos mulher quando ela crescer. Quando a gente fala em combater o machismo, a gente pensa logo em empoderar as mulheres. Vamos dar força para as mulheres. Mas qual é a importância da gente combater o machismo também falando sobre isso com os meninos? É comum a gente ouvir histórias como, por exemplo, uma menina impedida de jogar futebol na escola, um menino que sofreu bullying por chorar, uma mãe que apanhou do companheiro por não cumprir as tarefas domésticas como ele imaginava. Uma menina de 12 anos que fala, olha, eu não aguento mais, todo dia que eu venho para a escola, um cara assovia para mim, um menino mexe comigo, fala da minha roupa. Todos os dias a gente vive, vivencia, ouve falar de uma série de situações de muito desafio. Seja com a gente, seja com alguém que a gente conhece, ou até mesmo desconhecidos. Agora, nessa época aí das tecnologias, de internet, Instagram, TikTok, é muito fácil a gente acabar tendo acesso a uma série de informações. Tem vídeo para dar e vender de abusos, violências, infrações, aos montes. Não dá nem para a gente enumerar de tantas que são. Essas redes sociais estão cheias de casos sobre os mais diversos abusos sofridos no dia a dia por todo tipo de pessoa. Normalmente inclui a maioria mulher, negro, homossexuais, bissexuais, ou seja, pessoas que dentro de um critério que algumas pessoas usam de não terem o mesmo valor que eu e não é atribuídos a elas os mesmos direitos do que eu, não, então se essa pessoa não é igual a mim, logo eu posso e devo combatê-las, porque se ela não é igual a mim, essa pessoa nem merece ser ouvida. Essas violências, elas não nascem do nada, não surgem ao acaso, elas são fruto e produto de uma série de comportamentos, falas, contextos que a gente vive ao longo de toda uma vida. Por isso, falar sobre as diferenças de cada um e as nossas próprias diferenças é uma tarefa mais do que importante e fundamental. Quando a gente abre espaço para o diálogo, a gente abre uma possibilidade de criar crianças e adolescentes mais abertos para outros diálogos e novas diferenças individuais e coletivas. Quando a gente não apoia o debate, a gente cria crianças e adolescentes que se espelham em fatos isolados e sem contexto. Então, quando eu não deixo essa criança vivenciar novas perspectivas, eu faço com que ela reproduza um comportamento que ela nem pôde entender que existiria outro caminho. Então, se eu crio uma criança e eu ensino para ela que tudo que estiver ruim eu bato, eu grito com ela, eu repreendo, eu ensino para essa criança que quando ela estiver maior é assim que ela deve ser com o filho dela, com os amigos, com a professora. Quando eu mostro para essa criança que existem outras alternativas para isso que está acontecendo, eu estou ajudando com que essa criança ela vivencie novas possibilidades de resolução de conflitos. Vamos parar para pensar numa coisa.
o que faz eu agredir uma outra pessoa? Que tamanho de ódio por alguém eu tenho que ter, que às vezes eu nem conheço essa pessoa também, não precisa nem ser alguém conhecido. Que tamanho de ódio eu preciso ter para que eu vá lá e machuque alguém? É um ódio muito grande. Será que eu realmente odeio? O que eu estou sentindo ali para bater em alguém? É um ódio por essa pessoa ou algo que eu cresci tendo uma referência negativa? Será que isso é meu? Ou será que isso é de uma outra pessoa e eu acho que é isso mesmo, mas também não tenho muita certeza, mas, poxa, acho que é normal, né? E aí eu vou fazer também. Cada geração tem um desafio. Se a gente parasse para pensar lá muitos anos atrás, um dos desafios da nossa época era a energia elétrica. Poxa, não tinha energia elétrica, a gente não conseguia fazer um monte de coisa, a lua aparecia, acabou o dia, não tinha como a gente fazer. E as pessoas que precisavam trabalhar, as fábricas que estavam começando a surgir, tinham um desafio. Poxa, mas como é que a gente vai fazer quando chegar a noite? A gente não vai mais fazer nada? Acabou a possibilidade? Não, a gente precisa inventar alguma coisa que possa favorecer a nossa vida. E aí as pessoas lá naquela época trabalharam, resolveram, conseguimos energia elétrica. Depois de muito tempo, o nosso problema era outro, e foi outro, e foi outro, e assim caminha a humanidade. E chegamos até aqui. E um dos problemas da nossa época, e é da minha, da sua, da época do seu pai, da sua mãe, porque quem está vivo é dessa época. Às vezes a gente costuma dizer, né? As pessoas são mais, mas na minha época era muito bom. Gente, que época? Hoje ainda é a nossa época. Se a gente está vivo, é a nossa época. E a gente precisa entender que, partindo dos desafios de cada geração, e os nossos pais viram seus próprios desafios lá atrás e vivenciam hoje, nós temos uma grande responsabilidade desse impasse da nossa realidade. Às vezes os nossos pais, por estarem muito imersos nessa lógica de esse tempo não é meu tempo foi lá quando eu era criança, quando eu era adolescente, às vezes eles desconhecem tanto as pautas da atualidade e que a gente precisa, às vezes, familiarizar eles com essas discussões. Às vezes a gente precisa levar uma outra perspectiva. E está tudo bem, pessoal, está tudo bem os nossos pais não estarem politizados o suficientes ou ligados e antenados nas tecnologias, porque, afinal de contas, lá na rede social tem um monte de informações diferentes que a gente pode ter acesso. Por que não a gente levar isso para ele? Por que não a gente explicar que existem outros lados dessa moeda? E, às vezes, não são só dois lados, tá? Às vezes, são vários lados. É importante que a gente dialogue, que a gente crie outros conhecimentos, busquemos novas alternativas. A ideia de trabalhar, principalmente partindo da lógica do menino e não só da menina, é para a gente dividir também um pouco dessa responsabilidade social, para a gente ter um mundo mais justo. As meninas foram incutidas por muito tempo a ideia de que só o feminismo salva. Porque nós temos que ser feministas. E às vezes a gente foi um pouco cruel com os meninos, porque a gente parece que criou um medo tão grande do sexo oposto que qualquer homem, a qualquer momento, era um possível abusador. Meu Deus, não posso nem namorar mais com ninguém, porque esse homem vai fazer mal para mim. Quando a gente fez um movimento talvez errado, ou talvez até desinformado, quando a gente tinha que falar lá com as crianças bem pequenas, o que é essa igualdade? O que é eu tratar as minhas amiguinhas lá na escola, quando eu sou bem pequeno, de maneira justa? A gente não pode só empoderar as meninas e as mulheres, porque a gente tem que falar sobre a educação de todos nós. Porque se a gente quer um mundo justo, a gente tem que partir da lógica que somos todos nós. E se a gente começa a dividir meninos e meninas em tribos, então eu tenho a tribo das meninas e a tribo dos meninos, a gente está montando um grande clube do bolinho. Então só os meninos falam com os meninos, só as meninas falam com meninas. E aí a gente tem uma falta de diálogo muito grande. Quando eu junto essas duas tribos e eu penso numa comunidade, numa sociedade, eu estou ampliando a possibilidade de entender o que os meninos acham desse tal do feminismo, o que as meninas acham desse tal de machismo, quando, às vezes, nem todos os meninos agem dessa forma. E a gente tem que lembrar que são pequenas coisas, desde quando a gente nasce. Lembra da história? Desde bebezinho a gente é bombardeado pelas lógicas de ideologia de gênero. Será mesmo que é culpa desse menino ter crescido dessa forma? Ou será que foi porque ele aprendeu de um jeito e hoje a gente descobre que existem outras possibilidades? Quando a gente se fecha para o diálogo, a gente tem um grande problema. Porque a gente tem que entender que a gente precisa se apropriar de um espaço para poder falar dele. Se esse menino não está apropriado desse espaço, como é que ele vai falar? E às vezes,
a gente começa a ter tantos problemas entre nós nas relações que a gente pensa que já não tem mais solução, não. O negócio é cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, e aí a gente evita os problemas, né? Então, a gente não vai só criar possibilidades de ser mulher, sem os padrões de submissão, mas a gente vai mostrar que as possibilidades de ser homens também são variadas, que não são apenas vinculadas ao estereótipo de poder, de violência, de agressividade. Ser homem, gente, tem muitas formas de ser homem, assim como tem muitas formas de ser mulher. De que forma as ideias machistas prejudicam os meninos? Parece que não, viu, gente? Mas os meninos sofrem com essa rigidez que esses estereótipos passam. Um exemplo disso é que, às vezes, eles são vítimas de violências domésticas. Eles vivenciam, às vezes, a mãe ser espancada pelo pai, e muitas vezes eles não conseguem dizer. Porque, na ótica do que eles assistem, é assim que um homem deve se comportar. É assim que um homem deve agir para que ele mostre que ele é homem mesmo. Outra forma que a gente vivencia e que é muito comum é aquela lógica do homem não chora. E a gente acabou criando meninos, homens e pessoas, né, de idades variáveis que até hoje ainda acreditam que não podem demonstrar emoção, que quando a gente chora demonstra fragilidade. A gente, contraditoriamente, por falta de modelos, de alternativas, a gente acabou repetindo comportamentos que outras pessoas fizeram, que a gente sabia que não era muito legal, mas que por falta de outra referência a gente acabou perpetuando. Como essa perspectiva de que homem não chora, que menino tem brincadeiras de menino, meninas têm brincadeiras de meninas. E é preciso ensinar a todos nós, e a todos os nossos meninos e meninas, e nós também, todos os dias, que a gente não precisa seguir uma regra. Não existe regra para ser quem a gente é. Tudo bem um menino ser mais tranquilo do que ser agressivo, tudo bem uma menina ser mais agressiva do que tranquila, tudo bem uma menina não querer vestir vestido, querer vestir outra roupa. Porque por muito tempo, menina só podia usar vestido, não podia nem usar calça. Então, engolir o choro, provar que é homem, não poder expressar os sentimentos, os medos, a gente acabar dissimulando as coisas que a gente sente, a gente tem que cumprir esses ritos sociais mais agressivos ou mais permissivos, mostrar valente, heróico, ter controle sobre a situação, competir, e a gente vê as competitividades lá na hora do recreio, da educação física, isso é uma carga muito pesada, porque nem todo dia a gente está afim de ser assim. Nem todo dia o menino dá conta de ser assim, porque às vezes ele não é desse jeito. Às vezes ele queria mesmo era ser diferente, ele queria não jogar futebol, ele queria preferir jogar vôlei sem ter a sua sexualidade questionada. Ele queria, às vezes, não fazer a educação física, porque, poxa, eu gosto mais de ler, não quero jogar. E, às vezes, a menina queria jogar futebol, mas não pode, porque aquele dia do futebol só joga meninos. E aí vem aquela, não, mas só joga meninos, você vai atrapalhar o nosso jogo. A gente já viu alguma história assim. Aposto que a gente já viu alguma coisa similar. A gente reconhece que é inevitável, indiscutível, que as vítimas de machismo são meninas e mulheres, nas suas mais diferentes nuances. Como nos prova, né, as várias estatísticas que estão aí escancaradas, que a gente já viu algumas delas, isso é nítido. Ou seja, a gente acaba percebendo, dentro das estatísticas, que a cada 11 minutos um homem violenta uma mulher. Esse é a realidade que a gente quer chegar? Como que a gente modifica isso? Talvez lá atrás, quando aquela mãe, naquela história, concordou com o seu filho de que aquela menina que estava usando saia e decote estava pedindo para ser violentada. Talvez é ali, numa mãe que fala, será mesmo? E coloque uma pauta para ser discutida que a gente modifica essa realidade. É urgente educarmos as nossas crianças e nos educarmos para que a gente descubra outras formas de masculinidade, novas formas de se relacionar, novas formas de se posicionar, para que a gente consiga, de uma maneira mais assertiva, diminuir esses dados de violência, tanto sexual, quanto de gênero, quanto doméstica. A gente vê que a maior parte das pessoas que batem, né, nos seus filhos são os homens. A gente percebe que muitas vezes as mulheres são vítimas desses maridos, desses namorados, são justamente por uma história de um abusador que também foi abusado. A gente esquece de ouvir essas histórias porque realmente a gente dá raiva, a gente sente ódio disso. Mas a gente não pode odiar ao ponto de não querer ouvir. Porque aí a gente desgastou toda uma possibilidade de nova articulação, de entendimento e de compreensão.
Quando a gente educa alguém para não crescer machista, a gente pressupõe, antes de tudo, educarmos as pessoas adultas que cresceram nesse mesmo contexto, que riam de piadas machistas, que viram os homens relaxarem depois do churrasquinho de domingo enquanto as mulheres iam lavar a louça. Da família toda que estava ali naquele momento, presenciou uma fala meio grotesca, mas falou, coisa de homem. Quando a gente julga a roupa um do outro, porque não é o meu feitio, não, eu jamais usaria isso, e isso é condenável, tudo isso é uma forma da gente criar pessoas que podem ser violentas. As vantagens de quando a gente propõe um diálogo, propõe um processo de educação para essas igualdades, a gente vai favorecer com que todas as próximas gerações convivam com uma nova realidade, com novas práticas de se educar. A gente percebe, claro, que ao longo do tempo isso foi melhorando, que hoje, com certeza, nós temos muito mais condições do que há 10, 20, 30 anos atrás. Mas é preciso que esse dado seja diferente. A diferença é que agora a gente tem mídia social, as redes sociais estão aí, todo telefone tem uma câmera. O que há 20, 30 anos atrás a gente não via, agora está escancarado. Por isso os dados são tão alarmantes. Mas talvez esses dados sempre foram assim. É porque a gente não assistia. A gente tem que combater o machismo estrutural. O que é isso? É justamente essa história do dia a dia, do azul é para menino, do rosa é para menina, de que brinquedo de boneca é brinquedo de menina, carrinho é para menino. Isso está estruturado dentro da nossa sociedade. São essas visões, esses valores que a gente precisa trabalhar todos os dias. Dizer que o homem não chora, como a gente já veio falando, principalmente se o menino está com medo, se ele está triste, se de fato ele está querendo chorar. Se eu digo para ele isso, o que eu estou falando para ele é o seguinte: guarde todo o seu sentimento para você. Você não pode demonstrar os seus sentimentos. E a gente bem sabe, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, parece que a gente vai guardando tudo por tanto tempo, que chega uma hora que explode. E se eu não sei, e se eu não aprendi a trabalhar a forma de falar isso da maneira mais adequada, eu vou fazer isso da maneira mais intempestiva que existe, que é a agressividade. Nós, seres humanos, somos pessoas muito agressivas por natureza, porque a gente aprende desde pequeno que se a gente não se defender, se a gente não atacar, a gente está correndo risco. Isso vem lá da pré-história. Se a gente não tivesse batalhado as nossas guerras, talvez nós nem estaremos aqui hoje. Ou seja, a gente aprendeu desde gerações muito anteriores a nós que a gente precisa atacar para a gente vencer o inimigo. E a gente começou a pensar que esse inimigo pudesse ser qualquer pessoa. E a gente esquece que esse inimigo que eu estou pressupondo é um outro que às vezes não tem nada a ver com o meu problema. Às vezes eu coloco alguém como Cristo, como a gente diz, alguém para ser o meu bode expiatório, e eu vou atacar ele porque eu já não aguento mais guardar para mim esse sentimento que eu estou guardando há muito tempo. Aí eu vou bater, vai me aliviar. Quem faz academia, faz boxe, faz esses esportes, experimenta justamente essa sensação. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro, vou lá para a academia, vou gastar minha energia. É uma solução. Mas quando a gente não sabe para onde a gente vai canalizar essa energia, eu coloco no outro. E um outro que muitas vezes fica à mercê de não conseguir se defender dessa minha ira, que às vezes não é da pessoa. Muitas vezes são outros problemas que naquele momento eu preciso descarregar. Quando a gente fala, por exemplo, é muito comum em escolas a gente ver os meninos provocam as meninas, dá beliscão, puxa o cabelo, incomoda a menina, faz um bullying danado, a gente fala, não, é porque ele gosta de você. Quando a gente faz isso, a gente está neutralizando que o amor pressupõe a violência, que essas brincadeiras bobas e muitas vezes violentas é uma forma da gente demonstrar amor. Quando a gente fala assim para o menino, seja homem, seja macho, essas frases exigem da criança que ela seja agressiva, que ela tenha uma postura mais dura e que ela se expresse de uma maneira mais violenta. Quando eu falo que as tarefas domésticas de casa são só para as filhas meninas e não para os meninos, eu estou colocando na cabeça dessas meninas que é para isso que elas estão crescendo, para só cuidar da casa. E os meninos não têm essa responsabilidade. Quando eu falo para as meninas que elas têm que se dar o respeito, eu pressuponho que antes de qualquer coisa, elas já não possuem. Quando, na verdade, todos nós temos que ter respeito e temos que ser respeitadas pelas pessoas. Se eu classifico que é um comportamento ou outro que vai distinguir o quão respeitado eu vou ser, eu já caio numa grande problemática, que quer dizer, então, que para eu ser respeitado, eu tenho que seguir o seu critério. Quando não.
Todos nós temos que ser respeitados, independente de qualquer coisa. O que a gente tem que pensar sempre aqui é que existem muitas falas, muitos comportamentos que são estruturantes na nossa sociedade. E é justamente contra esses comportamentos estruturantes que esse diálogo tem que acontecer. Todos os dias a gente tem novas chances de mudança, de ajudar o outro a mudar. Essa mudança ela é gradativa, ninguém nasce sabendo tudo. E mais ainda, muitas vezes é difícil a gente apagar aquilo que a gente carrega há muito tempo, que a gente aprendeu desde muito pequeno. É preciso respeito e disposição para a gente mudar a nossa realidade e para que aqueles trilhos que a gente tem construído ao longo das nossas gerações sejam um caminho que leve para a gente para um caminho melhor do que esse que a gente tem vivido. Por isso, essa discussão é mais do que necessária, ela é importantíssima. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.